Estou feliz de estar aqui hoje, feliz porque esse ano está chegando ao fim e a gente está vislumbrando já o que Deus vai fazer no próximo ano. É comum a gente fazer sempre essa reflexão, né? Não sei se você tem esse hábito, mas a gente faz sempre essa reflexão do que a gente errou, acertou, o que a gente pode melhorar no próximo ano. E esse ano foi para mim, ou para nós, para eu, para a Betânia, para as crianças, um ano muito difícil. A pregação da semana passada foi para mim. Não sei se foi para você, mas para mim, parece que o pastor está valendo minha vida aqui, contando de público, me expondo. A diferença só, né, se você não assistiu a mensagem, corra lá no YouTube, tem lá. Ele falou sobre uma saída para os becos da vida. A diferença só é que eu me senti nesse ano saindo de beco e entrando em outro. Né? Deus ia providenciando respostas, milagres, mas eu entrava em outro beco. E eu fiquei cansado. E um pouco disso é o que eu quero falar com vocês dessa manhã. É inegável que a gente vive num mundo muito acelerado, né? A nossa geração, ou talvez a geração alfa, que são os mais novos, aí a partir de 2010, eles já crescem num ritmo muito mais acelerado do que a minha geração, ou do que a geração da maioria das pessoas aqui. Muitas inovações a gente sequer consegue acompanhar. Às vezes as inovações surgem e nem sequer vingam, porque já surge algo mais avançado à frente e a gente fica pelo meio do caminho tentando ser acompanhado por tantas novidades. Muitos têm debatido ultimamente sobre a inteligência artificial, como que isso pode e já tem mudado vidas, mercados de trabalho, empregos, como é que vai ser o futuro da economia diante de tantas mudanças. Isso inegavelmente muda a nossa forma de viver. Eu sinto, pelo menos na minha condição no trabalho, uma pressa, uma urgência de fazer as coisas, de inovar, de trazer novas ideias, de poder fazer coisas que sejam melhores, sempre superando, sempre melhorando, sempre fazendo as coisas para corrigir algo que ainda mal foi testado. E eu não quero trazer aqui nenhuma mensagem apocalíptica, nem trazer nenhuma mensagem que você tem que se excluir, ir para um campo, comprar uma quinta, criar uns animais e fugir de tudo isso. Não é? Eu só quero refletir de como que talvez essa pressa, essa urgência, esse ritmo acelerado que nós temos vivido na nossa sociedade tem nos afetado espiritualmente, qual o perigo dessa situação afetar-nos até emocionalmente, nossos sentimentos, nossas emoções, e talvez até mudar o nosso propósito, mudar a direção que o Senhor tem para nossas vidas. Como eu disse, foi um ano muito difícil para mim. Eu sabia de alguns desafios que eu teria que enfrentar, mas é claro que nós não conseguimos controlar as situações. E o ano foi passando, as dificuldades mudavam de nome, mas permaneciam lá e o cansaço foi se aproximando. Eu achei interessante, achei uma citação de um homem que ganhou o Prêmio Nobel de Economia há cerca de 50 anos. Herbert Simon, ele disse que a abundância de informação dá lugar à pobreza da atenção. Ou seja, quanto mais estímulos, dados, informação a gente recebe, mais frágil fica a nossa capacidade de focar, de prestar atenção e de realmente concentrar naquilo que deve ser feito. E isso a gente vê nas nossas crianças no dia a dia. São metralhadas de informações e às vezes até para se dedicar na escola, conseguir aproveitar o conteúdo, é mais difícil. Eu estou na casa dos 30, não sou tão avançado de idade, mas eu já consigo lembrar de várias mudanças que a tecnologia me gerou. Há tempos atrás, se você precisava fazer um trabalho de escola, ter um conhecimento, o que você fazia? Você não tinha conhecimento, você não tinha informação, você tinha que ir para uma biblioteca, correto? Ou você tinha que esperar ter a aula de um professor para poder aprender alguma coisa. E o que ele dizia era isso e pronto, acabou. Depois, começaram a época das enciclopédias. Eu lembro minha avó comprava aquela coleção da Barça e deu para a gente. Depois ela colecionou uma maior ou uma mais moderna. E aí vinham os trabalhos da escola sobre, não sei, anfíbios. E você tinha que olhar na enciclopédia. E o que estava escrito lá era o que você sabia, era o limite da sua informação. Depois começou a vir a internet aos poucos, e ninguém tinha acesso, tinha que ir para uma lan house, não sei,
para um computador, ou até para a biblioteca de algum lugar que tinha acesso e você lá tentava fazer sua pesquisa lá, imprimir o que você conseguisse, para ter aquela informação, para fazer um trabalho, para fazer uma apresentação. Depois começaram os computadores a chegar nas casas, os computadores mudaram de formato, passaram a ser portáteis, você agora conseguia levar para um lado para o outro. Depois surgiram os telemóveis, que passaram a ter acesso à internet, você conseguia se organizar. Eu lembro que a primeira vez que eu vim para Portugal, meu telefone só tinha aquelas mensagens MMS, que era um pouquinho mais digital, mas eu precisava saber como é que me organizava, como é que eu passava no mapa, como é que eu chegava de um lugar até o outro. Eu fui estudar em Coimbra por um tempo, e eu queria saber onde que era a universidade, onde que era o alojamento, onde que era o shopping, e eu tinha que ver no mapa antes de sair de casa. E teve um dia que até passou 8 horas da noite, e a gente sabe que passou das 8, já é difícil ter transporte, e eu me vi sem conseguir voltar para casa. E bateu aquele desespero, e eu percebi que eu estava longe dos meus pais, longe da minha família, sozinho, e tive que arranjar uma solução. E não tinha internet. E depois, hoje, você tem internet. E mais recentemente, a gente nem precisa ter muita coisa. Você fala com uma Alexa, com uma inteligência assim, você fala assim, ó, me diga sobre isso, tudo sobre esse assunto. E o trabalho vem prontinho, sem você fazer muito esforço, sem você precisar até se dedicar ou saber alguma coisa daquele assunto. Isso eu posso dizer em 15, 20 anos, o que eu experimentei. Talvez você tenha experimentado uma trajetória um pouco mais diferente. Mas eu fico imaginando como que as gerações passadas, que não tiveram em pouco tempo de espaço, tamanhas informações e mudanças de informações sendo atualizadas. A gente deixou rapidamente o disquete. Quem lembra do disquete? Ó, o Gabriel, o que é isso? A gente deixou o VHS, a gente deixou o CD, a gente deixou a vitrola, vamos voltar mais atrás ainda. E a gente mergulhou num tempo de uma cultura de tempo real, de instantaneidade. Será que você teria paciência hoje para esperar 30 segundos para a sua página da internet carregar? Você já parte do telemóvel, já fala assim, quero saber mais disso. Ou para salvar um documento, gente, um disquete tinha 1.44 megas de espaço. Você colocava uma imagenzinha no Word, tentava salvar o documento, já ficava aquilo travado, e você quebrava aquilo e falava assim, não serve mais para nada. Eu não quero dizer que as inovações, ou a atualização, ou o avanço tecnológico são um problema. Na verdade, é solução para muita coisa. São coisas que têm melhorado a nossa vida. Agora, o problema é como que a nossa vida acaba sendo desafiada a andar nesse mesmo ritmo, acelerado, de tentar sempre mudar, e mudar de objetivos, e melhorar, e alcançar, e dobrar, triplicar, quadruplicar nossos objetivos para alcançar coisas ainda maiores. É aí que vem o estresse, é aí que vem todas as nossas dificuldades. Ficamos perdidos em ocupações, em tarefas, estipulamos metas que ninguém consegue alcançar, e nos cobramos e frustramos-nos por não ter a possibilidade de alcançar aquilo que definimos. Será que você já parou para pensar em que momento que na sua vida foi ligado aquele botão do piloto automático? Que você vive uma rotina sem pensar onde é automático, é segunda-feira, é a terça-feira, é a quarta-feira, quando chega a sexta-feira, o sábado continua na correria, o domingo vem e você vê, e caramba, hoje é 28 de dezembro de 2025, onde eu estou, o que eu fiz? Essa reflexão de final de ano, ela passou pela minha cabeça, e mais uma vez, fruto de tanto cansaço que eu fui acumulando ao longo desse ano. Eu me sentia com várias cordas, onde eu puxava uma, a estrutura da família, a estrutura da igreja, a estrutura do trabalho, a estrutura dos amigos, a estrutura dos filhos, a estrutura da esposa, a estrutura dos projetos, a estrutura financeira, a estrutura das contas. E a gente acha que dá conta, muitas das vezes. E eu cheguei a um ponto de a minha imunidade está baixa, fiquei aí 2 ou 3 semanas lutando com tosse, espirro, não consegui levantar da cama. E aquilo me derrubou de tal forma que eu queria desistir de tudo.
Sabe aquela hora, aquele momento, aquele flash que passa assim, cara, vou chutar tudo, vou sair do trabalho, vou falar para o pastor, olha pastor, está aqui o meu serviço, pode me tirar, fico de boa, fico sentado no banco. Não dá para fazer isso com os filhos, não dá para fazer isso com a família, mas eu vou falar assim, não sei, vou tirar as crianças da natação, vou simplificar tudo que eu posso, porque eu não estou dando conta. E vinha uma sensação de frustração, de, cara, tudo que eu faço é mal feito, tudo que eu faço é horrível, tudo que eu faço, eu não consigo o resultado. Me desgasto, mas não sai do lugar. E foi aí que eu comecei a entender do Senhor, e veio essa palavra, ao meu coração, abrandar, desacelerar. Eu queria falar com vocês nessa manhã sobre abrandar, desacelerar. Pode parecer uma palavra que você acha que, poxa, num mundo acelerado, num mundo hoje nós temos que ser o melhor, os mais competitivos, eu vou desacelerar, vou abrandar. Nós vamos mergulhar nisso e como que a palavra nos ensina a entender o valor de adequar o nosso ritmo de vida para entender aquilo que Deus quer falar conosco. Antes de abrirmos o texto que vamos adotar como base, queria te convidar a fazer um exercício muito simples. Inspira e respira fundo comigo aí. Mais uma vez. Quantas vezes a correria nos impede até de respirar, de adotar um ritmo, conseguimos pensar no que devemos fazer. Vamos comigo. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, é um texto que vocês já conhecem, mas eu quero refletir algo que o Senhor colocou no meu coração, algo que é uma pregação para mim, e quem sabe pode abençoar o seu coração, se você se encontrou nessa mesma condição, ou talvez possa prevenir você de chegar no próximo ano e viver a correria desenfreada que nós vemos no nosso dia a dia. Lucas 10, 38, 42, eu vou ler na versão revista e atualizada, na ARA. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Esse é um texto muito conhecido. Nós sabemos que esse povoado, pelo contexto, Betânia, é aquele povoado de cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, casa de Marta, casa de Maria, irmãs de Lázaro, a quem o Senhor venha ressuscitar posteriormente. Uma casa onde o Senhor passava por ali em várias ocasiões, se hospedou, era bem recebido, e várias dessas passagens são muito preciosas para entendermos aquilo que o Senhor comunicava àquela família. Há 3 coisas que eu aprendo, ou que eu quero focar nesse aspecto desse texto. Primeira coisa, a gente critica muito Marta, né? Marta não sabia o que era bom, Marta não sabia o que devia fazer, Maria sempre escolheu a boa parte, então Marta estava toda errada. Não, Marta, ela não estava fazendo algo errado. Ela talvez não estava fazendo o mais apropriado, o mais adequado, como é o que o próprio Jesus disse para ela. Mas o que ela estava a fazer era nobre. Hospedar alguém, zelar por aquela recepção, por aquela experiência, era algo nobre naquela cultura judaica e ainda é até hoje. Quando nós queremos colocar uma boa mesa, limpar a nossa casa para nós recebermos nosso GC, tá aí os anfitriões aí sabem do desafio que é, nós queremos providenciar o melhor, nós queremos que as pessoas sejam bem recebidas, que as pessoas sejam bem-vindas, que as pessoas fiquem à vontade. E Marta honrava ao Senhor através disso, honrava o ministério de Jesus, honrava os discípulos que também estavam com Jesus naquela ocasião.
Agora, ela deixou-se levar pelos muitos afazeres. Tira a carne do fogo, prepara o pão, corta a salada, prepara, o sofá, coloca a mesa. Atividades que são normais, mas que o Senhor está querendo comunicar para ela algo muito interessante. De que a devoção, de que a intimidade são mais importantes que o serviço, que os afazeres, que as atividades. Jesus, ele detecta no coração dela uma inquietação, uma ansiedade, uma agitação pela atividade que ela se colocava a fazer. E, em contraponto, identifica em Maria alguém que estava abrandada, alguém que estava desacelerada, pronta para ouvir a mensagem do seu Senhor. Que tipo de agitações nós podemos contextualizar no nosso dia a dia? O que seria ser uma Marta, ou estar se comportando como Marta nos dias atuais? Nós temos as nossas reuniões, o nosso calendário cheio, nosso telemóvel cheio de notificações, a nossa agenda preenchida de compromissos, de marcações, dentista, médico, compras, ver amigos, visitar pessoas. Temos e-mails que queremos responder o tempo todo, ou que recebemos. Recebemos mensagens infindáveis no WhatsApp. Nossa expectativa de superação, de vencer, de provar nosso valor, de querer ser promovido, de querer se destacar no trabalho, nos leva a querer aperfeiçoar nossa carreira, a estudar, a fazer novos cursos, a querer fazer hora extra para mostrar para o chefe que nós temos qualidade, que nós merecemos algo melhor. Nós queremos trabalhar arduamente, nós queremos provar que nós merecemos, um senso de meritocracia. Temos um senso honrável nas nossas famílias de querer prover o melhor para os nossos filhos, de querer dar melhores experiências, de querer pagar umas férias, de querer conseguir comprar algo melhor, roupas, brinquedos, de querer conquistar, de querer sonhar, trocar de carro, trocar de casa, trocar de emprego, de projetar conquistas na nossa vida. Nós projetamos prosperar. Às vezes ficamos atolados nos afazeres domésticos, que também fazem parte das agitações. A rotina com as crianças de noite, de tarde, de madrugada, de manhã. Os prazos, os compromissos do trabalho, dos projetos, das iniciativas, do empreendedorismo que nós adotamos como proposta para vivenciar uma nova vida, para sair da rotina, sair da mesmice, sair daquela coisa básica. Nós vamos ao banco com projetos, com ideias, e pedimos ao banco: olha, quanto que vocês podem me emprestar? 20 mil, 50 mil, 100 mil? E aí já começamos a fabricar ideias. Olha, se ele me emprestar 50, eu vou fazer isso, aquilo, outro. E aí o banco vem e fala assim: eu te empresto 100. E você fala assim: esquece esse plano. O carro que eu queria comprar agora vai ser um carro muito melhor. A casa que eu queria comprar vai ser uma casa muito melhor. Não, eu te empresto 200. Esquece isso, eu quero mais, eu quero mais. E a gente vai adotar uma vida cada vez mais corrida, porque sempre esticamos a corda e vamos sempre nos sacrificar nossa vida, nossa saúde, nosso tempo, nossa família, para cumprir os objetivos que nós queremos sempre ao máximo. E assim vamos sempre continuar agitados, desesperados para pagar as contas, lutar por novas conquistas, novas oportunidades. Sabe, Jesus, ele combate essa mensagem de agitação, de ativismo, de ansiedade, em várias vezes e para várias pessoas. Você vê isso em Lucas 18, quando ele pede ao jovem rico, fala assim: olha, venda tudo que você tem, vem e me segue. Não é pelo dinheiro que aquele homem tinha, mas é pelo coração que aquele homem tinha nas suas riquezas, nas suas posses, nos seus projetos, na sua estrutura de vida, que Jesus falou assim: abandona isso e vem ter comigo. Desacelera a sua vida e vem ter intimidade comigo. Venha caminhar ao meu lado para você entender o propósito que eu tenho para a sua vida. Em Lucas 12, ele vai contar aquela parábola daquele homem que cria uma estrutura maravilhosa, prospera,
junta todos os seus recursos e agora fala assim, agora estou tranquilo. E Jesus chama aquela pessoa, você é louco, essa noite a sua vida pode ser terminada. E o que isso vai te servir? Ou então em Lucas 9, fato real, ou Lucas 14, uma parábola, que Jesus vai contar o mesmo contexto de chamar pessoas a seguirem a Ele, ou as pessoas dizem, eu quero te seguir. Jesus fala assim, então, vamos? E, mas eu acabei de comprar uma casa, mas eu preciso enterrar meu pai que faleceu, eu preciso testar meus animais que eu acabei de comprar, nos tempos atuais, eu acabei de comprar um carro, quero testar ele, quero andar, Jesus o tempo todo está nos chamando a um processo de intimidade, de desacelerar na nossa rotina, e nós temos os nossos projetos, temos as nossas metas, temos os nossos objetivos, e colocamos isso em curso, e não deixamos que a intimidade possa nos desacelerar, possa nos abrandar, possa nos trazer para uma oportunidade de simplesmente esperar, ouvir, aquietar. Quando foi a última vez que a presença de Jesus chamou a sua atenção? Na sua rotina, no seu cansaço, nos seus objetivos? Quando foi a última vez que a presença dele foi suave, foi sutil, foi suficiente para te fazer parar aquilo que você fazia e querer escutar aquilo que ele tem para você? A segunda coisa que eu entendo, ou que eu aprendo com esse texto, é que o nosso clamor por socorro, por ajuda, por livramento, por escape, é legítimo. O Senhor não tira esse mérito, essa credibilidade. Mas a resposta continua sendo intimidade. Vamos de novo ver, olha o que Marta disse no verso 40. Se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Provavelmente ela tinha lá as mãos todas ocupadas, coisas ainda por fazer, e falou, Jesus, você pode dar a solução aqui? Pedindo a ela para fazer o que é devido a ela, porque era responsabilidade de Maria, como também hospedeira, servir, preparar tudo, deixar tudo organizado. E qual foi a resposta de Jesus? Quando nós nos achegamos a Jesus, muitas das vezes, com as nossas aflições, crises, problemas, a gente espera que Ele faça o quê? Tá bom, por favor, remova essa dificuldade, remova o monte, remova empecilhos, remova as barreiras. Mas a resposta de Jesus é, Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. E às vezes Cristo fala isso para nós e nós falamos, até continuamos o diálogo, né? Mas Senhor, não tem como não estar preocupado. Eu preciso pagar contas amanhã que eu não tenho recursos. Eu preciso criar projetos, eu preciso ter uma estrutura que eu não consigo e eu não vejo saída. Eu preciso de cura no meu corpo, de uma enfermidade que me impede de avançar, de fazer as coisas, que me deixa doente, que me tira o prazer de viver, que me tira o prazer de fazer as coisas. E a resposta de Cristo, diante de todas as nossas inquietações, continua sendo intimidade. E sabem, meditar nesse texto para mim foi um golpe no queixo, foi um soco no estômago. Porque as minhas orações nesses últimos meses, eu diria, nessas últimas 6, 7 semanas, foi, Senhor, passa de mim esse cálice, como nós ouvimos na semana passada. E como o pastor muito bem colocou, a resposta que nós damos à nossa própria inquietação é o que vai determinar o desfecho da nossa situação. E quando eu percebi que eu estava como Marta, fazendo orações erradas, gastando o meu tempo orando a Deus, pedindo, tira isso, coloca isso, abre isso, fecha isso. Eu percebi que meu tempo estava sendo mal gasto, porque eu podia estar em intimidade com a presença dEle. E essa intimidade iria me fazer mudar o meu coração, mudar a minha perspectiva, mudar a minha visão. E quando nós mudamos a nossa perspectiva, o nosso coração se abre para novidades, para o novo de Deus, para experimentar coisas grandiosas do Senhor.
Recentemente, eu conversando com a minha chefe, eu falei assim, então, chefe, como é que eu estou? O que você acha? E ela falou para mim, aquilo naquela hora me derrubou. Falou assim, você está muito abaixo das expectativas nesse trimestre atual. E aquilo foi um golpe para mim, mas quando eu coloquei a cabeça no lugar, eu falei assim, não adianta eu ficar aqui frustrado ou abatido, ou falar assim, chuto o balde. Quando eu comecei a rotina, organizando, ok, o que eu tenho que fazer hoje? Meus objetivos, a prioridade do dia. Comecei a trabalhar mais rapidamente, mais organizadamente, vendo as coisas render. Porque eu parei, porque eu abrandei, porque eu voltei para entender qual é o processo, qual é a ordem das coisas. E nós, volta e meia, caímos nessa tentação. Entramos numa dificuldade, ficamos, Senhor, me tira daqui, Senhor, me coloca no outro lugar, Senhor, me promove, Senhor, por favor, venha o meu socorro. Deixamos até criar uma certa ira, um certo rancor contra Deus, porque Ele não nos ouve, não tira a gente daquela situação, não nos coloca numa situação melhor. E a resposta sempre esteve diante dos nossos olhos. Intimidade, comunhão, abrandar para entender o propósito, sentar aos pés de Jesus e ouvir a mensagem que Ele tem para nós. Há uns cultos atrás, acho que uns 3 cultos atrás, eu estava ali no canto ali, louvando, e eu falo assim, Senhor, eu preciso estar aqui. Eu preciso dessa presença do Senhor. Eu preciso te louvar. E a gente não entende que melhor é dar do que receber. Quando nós chegamos à presença de Deus e entendemos que eu preciso dizer para Ele que Ele é tudo, que Ele é soberano, que Ele é excelente, que Ele é maravilhoso, é isso que começa a nos dar força. Não é o contrário, Deus dizer para você, meu filho, você é tão lindo, tão bonito, você tem tanto valor. Isso tem uma importância, tem um significado, mas Deus não vai nos mimar, ficar nos tratando como bebês. Ele espera que, através do relacionamento com Ele, nosso coração possa ser fortalecido, possa entender o propósito que Ele tem para nós. Tiago 4, 8 a 10, ele vai dizer, chegai-vos a Deus, e Ele se já chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Estou feliz, estou animado, e depois eu estou lá abatido. Ah, que vida horrível. Que vida de desgraça, de sofrimento. Agora estou bem. Recebi uma boa notícia. Fui promovido, ganhei um aumento. Agora a dificuldade veio de novo. Estou com ânimo duplo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago vai dizer, ei, cheguem-se a Deus. Ah, mas Deus não vê a minha causa, não vê o meu problema, não vem e me socorre. Chegue-se a Deus, e Ele se achegará a você. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como você se sentiria, ou melhor, resolveria o seu problema hoje, se na sua conta caísse 1 milhão de euros? Tem gente que está rindo e falou assim, acho que resolve. E se fossem 10 milhões de euros, resolveria o seu problema? E se tivesse uma condição para você receber esses 10 milhões de euros? E a condição seria, você vai receber os seus 10 milhões, mas você não pode acordar amanhã. Você preferia ainda assim ter os 10 milhões? Ou você preferia acordar no dia seguinte? Acho que a maioria de nós seria sincero para dizer, não faz sentido eu ganhar o dinheiro e não poder fazer nada com ele. E eu vi isso no Instagram, essa analogia, e a mulher disse, agora vem a faca tramontina. Então por que você acorda todo dia murmurando? Se acordar é mais valioso que ter 10 milhões de euros na sua conta, por que você acorda murmurando, reclamando, se lamentando? Segunda-feira, odeio segunda-feira, terça-feira. Sabe, a nossa perspectiva, quando nós estamos numa aceleração, ela não enxerga detalhes, não enxerga preciosidades. A gente passa a vida toda falando assim, vou conseguir ser milionário. Eu vou ter um patrimônio de 10 milhões de euros.
Mas se você não puder acordar, se você não puder sair da cama, será que ainda assim, todos esses projetos, esses sonhos, essa agitação, essa inquietação, vale a pena? Eu lembro de Elias, um homem que teve depressão. Não existia psicólogo na época para dar o diagnóstico, mas acho que o Anderson daria esse diagnóstico. Elias foi conduzido pelo Senhor no processo dele de entristecimento até o deserto, até chegar a Horebe, ao monte do Senhor. Olha que coisa simbólica, mas também real. Deus falou assim, olha, então você caminha aí 40 dias, 40 noites, claro que foi uma experiência sobrenatural, até um lugar, o Monte Horebe. O Monte Horebe é o quê? O lugar onde o Senhor se revelou a Moisés na sarça. Deus está falando para ele assim, olha, você vai caminhar, mas eu quero que você encontre um lugar de revelação. Encontre um lugar de intimidade. Veja comigo rapidamente, em 1 Reis 19, o que acontece quando Elias chega àquele lugar. 1 Reis 19, 9 vai dizer assim, ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias estava deprimido, tinha sofrido uma ameaça de morte, sentia-se o único fiel a Deus, imaginava que seu ministério, a sua vida já não tinha mais propósito, não tinha mais sentido. Deus falou, então você vai caminhar 40 dias, você vai chegar no monte da revelação. E o que ele faz? Ele entra numa caverna. E quantas vezes esse é o nosso retrato, Deus está nos chamando, venha à minha presença, venha ter uma revelação da minha pessoa. E a gente faz o quê? Tá bom, vamos lá, vamos no piloto automático. E a gente acha o primeiro buraco e se enfia. E a pergunta de Jesus, de Deus aqui é muito importante. O que você está fazendo na caverna? Eu não te chamei para ficar na caverna aqui escondido. Eu te chamei para me buscar, para ter revelação, para ter intimidade com a minha pessoa. E aí ele diz, no versículo 10, eu sou zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Eu fiz tudo direitinho. Eu trabalhei arduamente, eu cumpri todas as minhas metas, bati o meu horário, não faltava o trabalho, provi o melhor para minha família, mas não valeu de nada. Senhor, perdi meu tempo esses anos todos. E o Senhor disse, saia, fica no monte. Aonde? Na presença do Senhor. Não é na caverna, não é no meio dos nossos problemas, no meio do nosso sofrimento, aquela roda de choro, que nós vamos encontrar a presença do Senhor. Nós precisamos sair, tirar o nosso foco do problema, da inquietação, para estar na presença do Senhor. Por quê? Versículo 11, pois o Senhor vai passar. E olha que coisa interessante, veio um vento fortíssimo que separou os montes. Gente, um vento que separa montes. Não foi terremoto, foi um vento que separou um monte. Imagina isso. Esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, aí sim, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Você vê que ele não queria sair da caverna. Ficou na entrada e ainda ficou com o rosto tapado, tipo assim, eu quero me esconder. Eu quero ser uma avestruz agora, enfiar a cabeça no buraco e vou ficar escondido aqui. E olha de novo, uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Por que você quer continuar na caverna, se escondendo, se excluindo, desistindo da vida? E ele responde, não vou ler de novo, né? No 14, a mesma coisa. Ele já estava no ciclo né, como diz, da Gabriela, né? Ó vida, ó céus, repetindo o sofrimento. E o Senhor
ele não vai de encontro àquele sofrimento, aquele gemido, aquela coisa. Ele fala assim, olha, faz o seguinte, você vai voltar, você vai ungir um rei, você vai ungir outro profeta como sucessor, tal. E digo mais, eu fiz sobrar em Israel 7.000, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus está falando assim, há intimidade disponível e tem 7.000 pessoas que estão aproveitando isso, que estão vivendo essa realidade e não estão se fechando, se colocando numa caverna. Nós não somos imortais, nós não somos os únicos. Nesse próprio chamado, Deus estava falando para ele, olha, você vai ungir o seu sucessor. Tem mais gente disponível, tem mais gente querendo, tem vidas que estão aí para serem ganhas, para serem alcançadas, para serem discipuladas. E a história dele já não acaba no capítulo seguinte, ainda vai acabar nos capítulos anteriores, ainda faz muita coisa, muitos sinais. Mas como é que acaba a história de Elias? Ele subindo ao céu num redemoinho. Ou seja, o Senhor literalmente o tirando e o chamando para a intimidade. Porque eu entendo, né, não conseguimos ter essa perspectiva, mas eu entendo que nesse capítulo 19, até 2 Reis 2, o coração dele havia sido mudado. O amor dele pela presença de Jesus voltou a aquecer o coração de uma forma que ele tomou Elias para si. Assim como Enoque que andava com Deus, o Senhor tomou para si. O Senhor quer nos tomar dentro da sua presença, quando nós valorizamos estar nela, quando valorizamos a sua intimidade. E esse é o terceiro aspecto que eu aprendo nesse texto. A verdadeira essência da intimidade está em uma vida assentada aos pés de Jesus, com ouvidos bem atentos. Sentar-se aos pés de uma pessoa, naquela época, não era só no sentido figurado, era no sentido literal. O discípulo queria sentar aos pés do mestre para aprender, para ser instruído, para poder fixar o máximo de conteúdo que ele podia ser. Você lembra do próprio Paulo falando, no seu relato, falando assim, eu que sou fariseu, eu que sou judeu, criado, né, instruído aos pés de Gamaliel, ou seja, ele estava lá, Gamaliel estava aqui e ele estava sentado ouvindo e aprendendo, absorvendo o máximo. Isso é mais do que uma figura de linguagem na cultura, isso é uma realidade. E ela não estava ali porque não tinha lugar para sentar e vou sentar aqui no chão mesmo. Ou porque ela era carente, precisava encostar em alguém, igual um animal de estimação, né? Precisa ficar ali no pezinho. Não, Maria entendia uma realidade que até os seus discípulos, os discípulos de Cristo, não entendiam. Como é que nós podemos confirmar isso? João 12 vai dizer que essa mesma Maria apanha um vaso de perfume caríssimo e derrama aos pés de Jesus. E os próprios discípulos ficam assim, sem entender, peraí, temos muito ministério para fazer. Esse dinheiro pode ser revertido para os pobres, para causas nobres. E Jesus responde, os próprios discípulos repreendendo eles, falando assim, olha, o que ela está fazendo? Ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Ou seja, ela entendeu, porque mais uma vez era um aspecto cultural, onde os judeus, as mulheres sobretudo, ungiam o corpo do defunto em preparação para o enterro. Maria já havia entendido o propósito do Cristo, de falecer, de morrer pela sua geração. E aqueles discípulos ainda estavam ali, ó, o quê? Quantas vezes você pode ver no texto bíblico, nos evangelhos, que o Senhor estava dizendo para eles, olha, importa o Filho do Homem morrer. O sinal já foi dado, o Filho do Homem, três noites na barriga, no ventre da terra. Quantos sinais aqueles homens foram sendo colocados, eles não entendiam. Chegaram na ceia, ali na hora do momento quase acontecer da prisão de Jesus, e ainda estavam ali completamente atordoados, completamente fora do contexto. E Maria, que sentou-se aos pés dele, que ouvia atentamente a sua voz, os seus ensinamentos, tinha noção do que o Senhor estava fazendo, do que o Senhor estava chamá-la. E como é que nós podemos contextualizar o que é escolher a boa parte? É começar o dia com Ele. É organizar a nossa rotina, e eu estou pregando para mim. Não estou pregando para vocês dizendo que eu faço isso.
Eu tenho que ser o primeiro a aprender a desenvolver isso no dia a dia, porque não é só hoje, não é só amanhã, é uma prática. É começar o dia com Ele, não no feed do telemóvel. É integrar as Escrituras na nossa rotina, como diz Deuteronômio, quando você se levantar, quando você se deitar, quando você se assentar para falar com seus filhos, quando você sentar para comer. Permitir que a Escritura, que a leitura bíblica, que cantar louvores faça parte da sua rotina no dia a dia. É isso que é escolher a boa parte. Paulo vai dizer em Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar, e ele vai dizer em Efésios que nós temos que falar entre vós com cânticos espirituais, com salmos, com hinos, louvando ao Senhor no nosso coração. É quando nós temos uma pequena pausa no trabalho, ou às vezes quando a gente até suspira, como é que eu vou fazer essa tarefa, como é que eu vou completar isso, como é que eu vou resolver esse problema, e ali a gente pode, Senhor, dá-me graça, Senhor, me ajuda nesse trabalho, me ajuda nesse dia. Paulo ainda vai dizer que quando a gente quer que a gente coma ou beba, façamos tudo para a glória do Senhor. Escolher a boa parte é algo diário, sentar aos pés de Cristo é algo diário, ouvir ou parar para ouvir a Cristo é algo diário. E por quê? Eu quero entrar em 3 outros pontos. Por que nós devemos abrandar? Parece uma coisa fraca, parece uma coisa errada. Todos estão falando para nós acelerarmos, para sermos os melhores, para sermos os superiores. Por que nós devemos abrandar? Primeiro, porque a agitação, a velocidade das coisas nos roubam dos detalhes, nos roubam das preciosidades. Maria estava atenta porque valorizava a intimidade com Jesus. Ela já sabia que aquele era o mestre, que aquele era o redentor. Ela já estava guardando as suas economias para no momento certo ungir ao Senhor, profetizando sobre o ministério de Jesus, aquilo que ele viria de cumprir. Em segundo aspecto, devemos abrandar porque se não valorizamos a intimidade, não valorizamos a sua presença. E intimidade requer qualidade de tempo. Olha, com muito temor, eu quero dizer esse ponto. Mateus 7, 22, o Senhor vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome nós não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem aqui acha que fazer maravilhas, que profetizar e que expulsar demônio é coisa básica do Evangelho? De neófito, de gente nova na fé. Você acha que é uma coisa fácil? Quem ficaria aqui confortável se tivesse um demônio se manifestando e ir lá conduzir a libertação, a ministração? Você ficaria? Você ficaria confortável se eu falasse, você vem aqui e profetiza o nome do Senhor? Vem aqui, vão operar uns sinais e maravilhas. Você ficaria confortável? Nenhum de nós fica. Mas o que Jesus está falando é, você pode fazer tudo isso e ainda assim não ter o coração na minha presença. Ainda assim ficar longe da minha presença porque você nunca teve intimidade, nunca cultivou intimidade. Parece um contrassenso, porque para chegar a esse ponto eu não posso ser um Zé qualquer. Eu tenho que ter santidade, eu tenho que buscar a presença dele. Mas Jesus está falando assim, se o seu foco ainda assim são consequências do ministério, você pode estar longe da minha presença, você pode ficar longe da minha intimidade. Nunca vos conheci. Eu assisti recentemente um pastor contando um testemunho, ele falou assim, eu fiquei orando por 2 anos, Senhor, eu quero ser usado poderosamente na tua casa, eu quero fazer sinais e maravilhas para o teu nome, eu quero ver pessoas sendo libertas no meu ministério, isso, aquilo, aquilo outro. Depois de 2 anos, Deus falou assim, vem para a minha presença. Em outras palavras, 2 anos orando, o foco errado. Quando Jesus não nos chama para fazer essas coisas acontecem como consequência da intimidade. Jesus não quer nos chamar para a intimidade, para estar na sua presença, para estar lado a lado com Ele. Por isso, cuidado, até a vida cristã de ativismo
não significa vida de intimidade. A mesa que o Senhor propõe para nós não é uma mesa com comida de fast food, que você nem precisa sentar, come andando e já vai fazer a sua rotina. Não, é uma mesa que requer tempo, requer qualidade, requer intimidade, requer dedicação. Se fôssemos registrar na nossa vida, quanto tempo passamos com Ele, agregadamente, quanto é que seria? A gente pensa nisso porque a maioria aqui é imigrante e sabe que se você colocar os familiares que nós deixamos, o tempo que nós vamos ter com eles em 40 anos, eu ter 100 dias, ver as pessoas que eu mais amo, é assustador. Mas isso tem que provocar em você e em mim uma mudança. Porque o abrandar é uma oportunidade de Deus de passar tempo com pessoas, de desconectar de coisas que não são importantes, de rotinas e projetos que não são do Senhor, para gastarmos tempo com vida. Discipular pessoas. E quanto é que seria o tempo da nossa vida com o próprio Jesus? Quantas horas, quantos dias, quantos anos ali iam aparecer? Gente, 40 anos, estimado que a gente vai passar 10 anos vendo ecrã, telemóvel e etc. E 90 dias com um melhor amigo que mora não sei aonde. Se nós não valorizarmos essa intimidade com Ele, chega no final dos 40 anos da nossa vida, e Ele vai falar assim, eu não te conheço. Você passou 5 dias em 40 anos comigo? Você passou 10 anos vendo telemóvel, 5 dias comigo? O terceiro aspecto, já estou caminhando para o fim. Por que devemos abrandar? Porque a lógica do reino não é a lógica do mundo. Abrandar não significa viver parado, inerte. E nem significa que alguns momentos não vão ser intensos e acelerados. Mas abrandar, na sua essência, é apreciar a presença, é valorizar relacionamentos, é atribuir valor aos momentos com Ele e com as vidas que Ele nos agrega, nos permite conviver. É viver com sabedoria, discernindo quais batalhas devemos travar. Será que é para eu entrar nisso? Será que é para mudar de emprego? Será que é para fazer isso? E de que forma devemos já atravessar ou vencer a nossa estação atual? O pastor Francis Chan conta que ele visitou uma aldeia na China, no seu país de origem. Naquela aldeia tinha 70 famílias, e todas as 70 famílias foram alcançadas e se converteram. E o que você espera normalmente? Uau, vamos expandir, sair daqui. E aquelas famílias tomaram uma decisão muito simples. Passaram a adotar crianças órfãs, crianças cheias de deficiências, rejeitadas pela sociedade. Ninguém vai ouvir falar daquela aldeia. Talvez aquela aldeia, aqueles irmãos nunca vão sair dali. Mas eles escolheram abrandar, sentar aos pés de Jesus e falar assim, Jesus, o que é para eu fazer? É para eu ficar aqui cuidando daquelas pessoas que são abandonadas, são jogadas aí nas ruas? É isso que eu quero fazer. E nosso sonho, nossos projetos, a gente vive num mundo onde postar é muito importante, onde a gente quer visibilidade, a gente sonha em estar pregando para 600 mil pessoas, um estádio lotado, ser o presidente de uma empresa, a gente sonha com coisas grandes, mas será que Deus só te chamou para ficar na sua aldeia, vivendo em Betânia, num povoado pequeno, que talvez muita gente não passe por ali, mas que quem está ali pode ser alcançado por uma mensagem? Aqueles homens, aquelas mulheres daquela aldeia da China só querem completar a sua carreira. E o que é a sua carreira? O que é combater o bom combate, completar a sua carreira, guardar a fé? Paulo vai dizer em Timóteo 4:8, já agora, coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Qual é a carreira dele para você? O que ele te chamou para fazer? Só vai descobrir se você sentar aos pés dele e ouvir. Paulo, quando diz que completou a carreira, guardou a fé, ele não diz assim, pronto, agora só eu mereço a coroa da vida. Ou melhor,
quem faz algo parecido comigo, quem já viajou, várias viagens missionárias, já fez sinais, prodígios, curou, etc. Se você está no mesmo patamar que eu, você merece a coroa da vida. Não, Paulo vai dizer assim, não somente a mim, mas também a todos os quanto amam a sua vinda. Se nós não amarmos a sua presença, amarmos a sua vinda, desejarmos que Ele esteja conosco, não tem coroa. A vida cristã é o contrário da lógica do mundo. No mundo você tem que ser o primeiro. O segundo lugar não ganha nada. Só o primeiro que importa. Na vida cristã, primeiro, a corrida não é um sprint, 100 metros rasos. A corrida é uma jornada, é uma peregrinação, é uma maratona. Ou você acha que quem está correndo maratona está parado? Não, ele está correndo. Ele não corre com a velocidade de um Usain Bolt, de uns 100 metros, mas ele está correndo. E às vezes ele tem que acelerar. Mas é uma corrida de resistência, é uma corrida de perseverança. Não é uma corrida de eu dou tudo que eu tenho nesse ano, nesse projeto, nessa inquietação. Porque assim nossa força se esvai. A corrida com o Senhor é uma corrida que tem um prêmio. Não porque você chegou em primeiro, chegou em segundo, ou merece até uma medalha de bronze porque chegou em terceiro. Mas simplesmente porque você amou a sua vinda. E se você chegou, é porque você guardou a carreira. Você completou a carreira, melhor dizendo, você guardou a fé. Você conseguiu amar o Senhor do dia a dia, das adversidades que você enfrentou. O importante é chegar, o importante não é chegar em primeiro e segundo. O importante é chegar com esse coração que deseja a sua presença. Sabe, a gente olha para as Escrituras e vê assim, caramba, a fé de Abraão, uau, a fé de Raabe. Gente, a gente lê versículos, 2 versículos que retratam anos de vida. Anos de resiliência, de perseverança. E nós colocamos isso para nós e falamos assim, Senhor, esse ano eu tenho que viver também esse mesmo milagre de proporções gigantescas. Isaac casou com 40 anos. Isaac teve Esaú e Jacó com 60 anos. Passa muito tempo. E às vezes a gente coloca a nossa pressa, o nosso imediatismo para resolver, para fazer, para conquistar. Tudo no agora. Diz uma citação de Henry Blackaby. Somos tão orientados para o ativismo que presumimos que fomos salvos para uma tarefa a ser realizada, em vez de para um relacionamento a ser desfrutado. A gente é salvo, Jesus nos alcança, a gente fala assim, eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer tudo, quero alcançar os perdidos. Glória a Deus por isso. Mas o principal objetivo, quando Jesus salvou você e eu na cruz do Calvário, foi nos trazer de volta a intimidade, o relacionamento. E a partir disso, eu pregar a mensagem do Evangelho. O pastor Vance Pitman diz, o principal chamado de Deus em sua vida não é o ministério. Uau! Você ouve isso e fala assim, o quê? Ele continua, o principal chamado de Deus em sua vida é a intimidade. O ministério é o que Deus faz a partir da abundância dessa intimidade. O que nós fazemos aqui, como servimos ao Senhor, como somos cristãos que representam a Ele, deve ser fruto da nossa intimidade com Ele, não deve ser o nosso objetivo principal. E o último texto que eu quero ler, para mostrar para vocês que isso é realidade, Marcos 3, 13 e 14, vai dizer assim, Jesus subiu ao monte, chamou a si os que queria e vieram a Ele. Olha o 14. E Ele ordenou 12 para que estivessem com Ele. Quando Jesus chamou originalmente os seus 12 discípulos, 12 apóstolos, Ele não chamou porque Ele tinha que delegar um monte de tarefa. Ele chamou com o propósito que estivessem com Ele. O propósito daqueles discípulos, o propósito seu como discípulo de Cristo, é estar com Ele. E o texto continua, e que Ele pudesse enviar a esses discípulos para pregar. Ou seja, a nossa parte é estar com Ele. A parte dele é governar a nossa vida e dizer, vai lá pregar, vai lá servir, fica aqui. Como disse para o gadareno, fica aqui com os seus, anuncia essa mensagem. E a gente quer ir, quer fazer,
Mas Jesus está falando assim, sua parte, ter comigo. A minha parte, eu te envio, eu te deixo, eu faço o que eu quero, porque você pertence a mim. Então, gente, eu posso apelar a você para abrandar, e eu até desafio você a começar esse ano abrandando, sem fazer aqueles milhões de projetos, preencher seu caderno aí com seus objetivos e planos e propósitos. Abrande a sua vida. Pense no que o Senhor tem para você. Chegue-se da intimidade, no coração dEle. Posso continuar dando exemplos de inúmeras de pessoas que viveram isso, ou que perderam essa oportunidade. Mas de nada vai adiantar, se o nosso coração não for capturado pela sua presença, amando a sua vinda, e mais importante ainda, se Ele não estiver aqui. Eu quero que você levante, quero que nós possamos ter uma última oportunidade nessa manhã, de estar na presença dEle. Talvez você hoje esteja numa caverna, ou querendo se esconder nessa caverna, mas o Senhor, como chamou Elias, te convida a um monte da revelação. Mas para isso, abrande, desacelere. Que você possa fechar os seus olhos nessa manhã. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu quero que você tenha um tempo com o seu Senhor. Rever aquilo que precisa ser revisto. Chegue-se a Ele em intimidade da sua presença. Adore com Ele, conosco com essa canção. E que deixe a sua presença invadir o nosso coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui. Acalma o nosso coração. Faz-nos abrandar, Senhor, das inquietações e agitações que nós temos caminhado. Nós queremos amar a Tua presença. Nós queremos vir até os Teus pés e nos assentar para escutar, para ouvir, para aprender, Senhor, para ter relacionamento. Tira de nós, Senhor, todo ativismo que nos impede de alcançar a plenitude da Tua vontade.